Oi, meus amores, tudo bem? Bom, meu nome é Vanessa Ventura e nessa aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vai fazer uma introdução sobre o realismo e o naturalismo no Brasil, tá? Bom, para a gente começar, né, a falar dessa arte realista, a gente precisa relembrar, tá, as principais características da escola literária anterior, tá? Bom, nós acabamos de sair de um período literário que é o romantismo, tá? Cujas características principais são subjetividade, idealização, né? Cobrir com a fantasia aquilo que era real. Ah, então, os escritores agora vão mostrar, né, por meio da escrita, por meio da literatura, as mazelas sociais, tá? Nós já falamos do realismo português, tá? Falamos do grande Eça de Queiroz, e nessa aulinha a gente vai ver o que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Essa obra, gente, eu já analisei, né, na aulinha, né, de Eça de Queiroz, né, esse quadro do Belmiro de Almeida, e eu gosto muito desse quadro, né, para demonstrar as obras que estão vindo por aí. Olha lá, né, a Rufus, de 87, traz aí um casal, né, de classe média alta, a gente percebe isso pela vestimenta, né, pelo espaço, e possivelmente eles não estão vivendo um bom momento, tá? Eu gosto de comparar a obra realista com o final dos contos de fadas, né? Como que terminam todos os contos de fadas? Cinderela, Bela Adormecida, né? Branca de Neve, eles viveram felizes para sempre, né? E é como se o realismo falasse assim, não, vamos dar uma olhadinha, né, lá no castelo, vamos ver como é que tá, né, 2, 3 anos depois, né? Então, é uma arte que vai trazer críticas sociais à família, à igreja, né, e tantas outras instituições. Tudo bem? Bom, então, se naquele quadro a gente viu o drama, tá? O choque ali matrimonial entre um casal de classe média alta, nesse outro quadro, né, o Vagão da Terceira Classe do Dumier, ele traz a classe marginalizada, tá? Dá uma olhada. Eu tenho ali uma senhora, né, cuja pobreza, né, dor, angústia, melancolia está expressa aí no seu olhar, né, o olhar aí a cabeça para baixo, né, eu tenho uma criança ali do lado, depois eu tenho uma mulher amamentando, outras pessoas ali, tá? E eu também tenho dois homens aqui atrás que lembram uma classe mais alta. Então, sempre onde eu tiver a classe marginalizada, né, o oprimido, eu tenho a figura do opressor, né? Isso é muito importante. Isso está no Cortiço, né? Com a figura do João Romão, que tem muito dinheiro, está na figura do Miranda, tá? Então vocês têm que sempre prestar atenção. Bom, essa obra, ela é uma obra naturalista, tá? A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Já falamos, né, em outros momentos, mas eu tenho aí a obra realista, tá? No enfoque na classe mais alta, na classe abastada, e a obra naturalista, né, um enfoque mais na classe marginalizada. Tudo bem? Eu gosto muito desse outro quadro, tá? As Peneiradoras de Trigo. Esse aqui é a gente, né, no final do ano, quando tá chegando as férias, tá? Que não aguenta mais trabalhar. Olha as mulheres, tá? Totalmente diferente da visão da mulher romântica, tá? Eu tenho uma mulher ali peneirando trigo, ela tá trabalhando e ao mesmo tempo tá cuidando do filho, olha uma criança ali, tá? Então eu tenho uma visão mais realista, tá? Da mulher nessa obra aí do Gustavo Colbert, tudo bem? Bom, quais são os valores dessa nova literatura, tá? Que a gente já falou também lá na obra do Essa. Engajamento social e político, novas ideologias, um retrato fiel da sociedade, as teorias científicas, que a gente vai falar já já, e a literatura como transformação da realidade. Gente, eu vou comentar com vocês, tá? As três correntes científicas mais importantes, tá? A primeira é o positivismo, tá? É acreditar na ciência, acreditar naquilo que eu posso provar, na teoria do conhecimento, tudo bem? E ele é proposto pelo Augusto Comte. Aquela frase que está na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, é uma frase
positivista. O positivismo impõe, né, o valor da ciência, o valor da racionalidade, o valor do conhecimento. Olha a gente aqui nessa troca, né? Mesmo em época de pandemia, em época de isolamento, eu tô aqui desse lado do computador, né, gravando essa aula para vocês. Daqui a pouco vocês estão aí me assistindo, né, como se a gente ainda tivesse que exercer o conhecimento, né, para seguir com a vida. Tudo bem? Depois o evolucionismo ou darwinismo, tá? Proposto aí pelo Charles Darwin. Gente, o Charles Darwin vai dizer, né, da lei do mais forte, e não é a lei do mais forte, né, da força física, é a lei do mais apto, aquele que consegue, né, se adaptar a determinados lugares. Por isso a teoria da zoomorfização. Muitas vezes o ser humano ele só consegue sobreviver quando ele se condiciona ao seu instinto animal. Lembra do Fabiano de Vidas Secas, tá? O Fabiano, ele se diz, né? Ele diz a ele mesmo: você é bicho, Fabiano, porque ele vai conseguir viver em meio ao sertão, né? Se condicionando, né? A condição de animal. Tudo bem? E aí o determinismo, né, eu arrisco dizer que talvez esse e a zoomorfização, né, sejam os elementos mais importantes da obra naturalista, né, o determinismo proposto pelo Taine, né, o Hippolyte Taine, vai dizer que nós somos fruto, tá, de três dimensões aí. Gente, é muita hipocrisia pensar que o ser humano cabe nessa caixinha, tá? É o velho diga-me com quem andas, eu te direi quem és, filho de peixinho, peixinho é, tá? Eu acho que o ser humano ele não cabe tanto nessa caixinha, mas nesse período acreditava-se nisso, tá? Que o homem é fruto das forças biológicas, né? O instinto, a herança genética, olha lá, o filho de peixinho, peixinho é, do meio, tá? Olha lá, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, né? O meio, ele, a gente sabe que influencia, mas a gente não pode provar que isso seja 100%, né? E raízes históricas, né? Nós somos fruto do nosso contexto, por isso que a gente pensa diferente dos nossos avós, por isso que os nossos pais pensam diferentes da gente, né? O determinismo, ele não é 100% contestável, mas ele tem que ser contestado, tá? Porque o ser humano não cabe numa caixinha, né? Como essa, tudo bem? Bom, e aí algumas características, tá, dessa estética, vou ser redundante aqui, tá, mas é a objetividade, impassibilidade, ou seja, o autor ele não toma partido, né, ele vai simplesmente apresentar o personagem para nós e a gente tira as nossas próprias conclusões. Personagens esféricas, a gente não sabe de onde vem, não sabe a infância, não sabe nada. Temas contemporâneos, como a formação da periferia, tá, das favelas, a exaltação sensorial, olha a sinestesia. A gente vai ler coisas que parece que a gente vai estar sentindo cheiro, tá? Descritivismo, preocupação com a verdade, descrições comparadas, muitas vezes comparando o homem ao animal, olha a zoomorfização, tá? Aqui eu trago um trechinho, né, de um poema, a gente vai ler só um trechinho, de uma poesia realista, tá? Queria que vocês se lembrassem como que as mulheres eram descritas lá no romantismo, idealizadas, virgens, puras. Olha como esse poema realista do Carvalho Filho começa. Odeio as virgens pálidas. Olha aí. Cloróticas, belezas de missal que o romantismo hidrófobo apregou em peças góticas, escritas num acesso de histerismo. Ele odeia essa imagem de mulher idealizada. Olha como ele termina. Prefiro a exuberância dos contornos, a mulher real, as belezas da forma, seus adornos, a saúde, a matéria, a vida, enfim. Tá? Então, é a negação, né, dessa visão romantizada, idealizada da figura feminina. E aí, para a gente entender, tá, a diferença entre realismo e naturalismo, eu vou fazer com vocês dois exercícios rapidinhos, mas eu já falei disso, né, no vídeo sobre o Essa de Queiroz, mas é importante você pensar que a obra realista, ela é sóbria, tá? Ela traz denúncia social por meio de ironias, ela vai criticar o casamento, a instituição, né, a igreja, mas ela não vai usar palavras que nos causam desconforto.
tá? Que é o naturalismo. O naturalismo, ele tá focado na classe marginalizada, e quando a gente lê, a gente sente ânsia, né? Ele tá trazendo o mais podre do ser humano, tá? Por isso que ele tá focado na classe marginalizada. Mas como o naturalismo é uma vertente do realismo, o que você vai pensar? Que toda obra naturalista, tudo aquilo que eu classifico como naturalista é também realista, porque é denúncia social. Mas nem toda obra realista tem traços naturalistas. Por exemplo, uma obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas, né, Dom Casmurro, são obras realistas, mas que não te causam desconforto, não te causam ânsia, né? Vamos ver se fica claro aqui com esse exercício. Olha lá, das citações apresentadas abaixo, qual não apresenta enfoque naturalista? Ou seja, tudo é naturalista menos uma. Dá uma olhada na letrinha A. As esquinas, nas quitandas vazias, fermentavam cheiro acre de sabão da terra e aguardente. Olha esse fermentar. O cheiro, quando fermenta, ele tá estragado, tá? Então, aqui eu tenho naturalismo. Olha o B. As peixeiras, quase todas negras, muito gordas. Não é naturalismo, existem pessoas negras e gordas, tudo bem? Tá? Agora, o tabuleiro de peixe, imagina, cheio de tripa, tá? Na cabeça, rebolando os grossos quadris trêmulos e as tetas opulentas. Aqui tem que te causar desconforto, porque quem tem teta é vaca, tá? Mulheres têm seios. E ele tá falando dos quadris trêmulos, né? Dessas negras. É um retrato animalesco, né? Dessas mulheres. Isso é naturalismo. Olha o C. Os cães estendidos pelas calçadas tinham uivos que pareciam gemidos humanos. Olha a comparação do homem com o animal e a sexualidade, né? Esses gemidos que parecem uivos de cachorro. E D. Batiam-lhe com a biqueira do chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura. Olha os escravos sendo comprados. Isso aqui é tudo trecho do Cortiço. Como se estivessem a comprar cavalos. Tá comprando negro como se compra cavalo. Zoomorfização. Naturalismo. Agora, olha a letra E. À porta dos leilões, a gente não sabe leilão do que, aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Pode ser leilão de escravo? Pode, mas aqui não tem nada que nos provoque desconforto. Aglomeravam-se, pessoas aglomeradas, isso não tem que te causar desconforto, tá? Tudo bem? Então, a letrinha E é um trecho só realista. O resto é tudo realista, naturalista. Tudo bem? Olha o mesmo do exercício anterior. Dá uma olhadinha. Letrinha A. Viam-se deslizar pela praça os imponentes e monstruosos abdômenes dos capitalistas. Está falando da barriga, né? Que esses homens ricos eram todos gordos, tudo bem? Então, isso é naturalismo. B. Viam-se cabeças vermelhas, escarlates e descabeladas, gotejando suor por debaixo do chapéu de pelo. Gente, suor gotejando embaixo do chapéu de pelo, isso é muito naturalista, tá? C. O quitandeiro assentado sobre o balcão cochilava sua preguiça morrenta, acariciando seu imenso espalmado pé descalço. Isso é uma coisa que o professor vê muito em sala de aula, né? O aluno tira o sapato e fica esfregando a mão nos pés. Tá? Depois põe a mão na boca, vai comprar um salgado na cantina, põe a mão no amigo, tá? Não façam isso, gente. Isso é muito nojento, é muito naturalista. A mão no pé, não, ok? D. A grande praia, a Rua da Estrela contrastavam todavia com o resto da cidade, porque era aquela hora justamente a de maior movimento comercial. Essa alternativa não tem nada que te causa desconforto, ela é só realista, ok? E a última, uma preta velha, não é naturalismo, porque tem gente preta e velha, logo eu serei uma pessoa preta e velha, tudo bem? Já sou preta, logo serei velha. Vergada por imenso tabuleiro de madeira, aqui sim, sujo, ceboso, cheio, tem um errinho aí, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de moscas. Isso é naturalismo. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Realista, uma obra de denúncia social que não te causa desconforto, enquanto o naturalismo é uma obra de denúncia que te causa desconforto. E o naturalismo é uma vertente do realismo. Ok?
Bom, então, como que se define o homem, né, esse personagem da literatura no romantismo? Ele é sentimental. Como que é no realismo? Psicológico, vai ter análise psicológica, né, denúncia do casamento, da igreja. E no naturalismo é biológico, a essência do ser humano com seu instinto animal, ok? Bom, então a gente vai para o que interessa aí, né? O realismo e o naturalismo no Brasil começa em 1881, essa data é importante, porque é a data de publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Mulato. Tudo bem? Qual é o contexto no Brasil, gente? Revolução Industrial, tá? Segunda Revolução Industrial, o segundo reinado do Dom Pedro, a capital é ainda o Rio de Janeiro, tá? Mas, gente, é a decadência do Império, tá? 81 começa o realismo, 88, 89, olha lá, abolição da escravatura em 88, proclamação da República em 89. Então, o contexto do realismo é a queda do Império, tudo bem? Olha lá o que eu vou me repetir. Obra realista voltada para as classes mais abastadas do Rio de Janeiro. Lembra do quadro Arrufos, lá do casal brigando rico. Naturalismo voltado para a análise do comportamento humano das camadas menos privilegiadas. Está lá na pobreza, na marginalidade, na periferia, ok? E o realismo, ele tem início na França. Eu trago para vocês esses nomes porque vocês podem encontrar em algum exercício, tá? Com Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Gente, vai assistir esse filme na Netflix, Madame Bovary, tá? Vai com uma caixa de lenço já, porque você vai chorar horrores. Madame Bovary é uma das primeiras, né, personagens aí marcantes da literatura francesa, da obra realista, se não a primeira. Madame Bovary estava infeliz no casamento e ela não tinha um amante, ela tinha dois, tá? O que o Flaubert tem que fazer com ela? Vai assistir o filme ou ler o livro para vocês descobrirem. Belíssimo, tá? Naturalismo tem início aí também, né, com uma obra chamada Thérèse Racan, do Émile Zola. Esse cara você tem que guardar o nome, tá? O Zola, porque o Eça de Queiroz vai beber na obra dele, o Aloysio de Azevedo vai beber na obra dele, tá? Então, dois nomes importantes aí franceses, Gustave Flaubert e o Émile Zola, tá? E essas escolas, né, o realismo e o naturalismo, tiveram pontos em comuns, como a contradição aos valores românticos, o apego à objetividade e a valorização da descrição. Perceba o quanto eu estou me repetindo, porque essas características são importantes. E aí a gente vai falar rapidinho dos três grandes autores que a gente vai trabalhar, tá? Nessas aulinhas. Depois a gente vai esmiuçar essas obras em outras aulas, tudo bem? Grande Machado de Assis, o grande autor realista, o nome mais importante do realismo brasileiro, tá? Machado de Assis foi fundador da Academia Brasileira de Letras, autodidata, falava vários idiomas e, acreditem, era negro, tá? A sua negritude foi escondida aí por décadas, né? E hoje se sabe que Machado era um escritor negro, tá? Que passou por um processo de branqueamento aí ao longo das décadas no Brasil, claro, né? O maior escritor de literatura brasileira não poderia ser negro, né, gente? Imaginem, tá? Características principais desse escritor: ironia, aprofundamento psicológico, análise do comportamento humano. É só você pensar, olha, Capitu, né? Tudo que gira em torno dessa mulher, traiu ou não Bentinho, Bentinho era louco ou não era, tá? Olha Brás Cubas, né? Depois que você termina de ler Brás Cubas, você fala assim, mano, eu sou Brás Cubas, né? Todo mundo é Brás Cubas, então o Machado ele tá fazendo uma análise da alma humana por meio da crítica, do pessimismo. Ele sempre vai romper com a narrativa linear, por isso que as obras muitas vezes começam do fim, trazer muitas intertextualidades e muita metalinguagem, a conversa com o leitor, a ciência de que está produzindo a própria narrativa, ok? Bom, Machado teve duas fases, tá? Então, a fase romântica, tá? Que não é tão interessante para o vestibulando, né? Com obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia, e depois a fase realista, que vai ser chamada de o salto qualitativo, tá? Então, olha lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas,
Quincas Borba, que agora está na lista da FUVEST, tá? Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Aires. Então, fora os contos, né, gente? Há contos, né, primordiais do Machado, como Pai contra a Mãe, O Espelho, que está na lista da Unicamp, A Cartomante, tá? Entre tantos outros. Se alguém tiver afim, né, de ler alguns contos do Machado, tem um livro chamado Papéis Avulsos, tá? Trazem aí contos geniais, né, do autor. Tudo bem? Então, nas próximas aulas eu esmiuço com vocês aí algumas obras importantes. Bom, outro escritor desse período, que vocês vão se lembrar dele como autor naturalista, é o Aloísio Azevedo. Falou em Aloísio, você vai pensar no Cortiço, tá bom? Então, o Aloísio, gente, ele vai escrever um romance de tese, ele vai fazer um retrato da coletividade, experimentalismos. Para vocês terem uma ideia, quando ele escreve o Cortiço, ele vai morar no Cortiço. Tá? Ele vai saber como é que é. Você não pode produzir uma obra daquilo que você não viveu. Olha a arte experimentada. Ele vai falar das patologias. E o que era a patologia nessa época? A loucura, a homossexualidade, o adultério eram considerados desvios de caráter, tá? Tudo bem? Então a gente tem que olhar um pouquinho, né, para esse período com esses olhos do passado, tudo bem? E, gente, então essas são as obras importantes, tá? Do Aloísio. O Mulato, Casa de Pensão e o Cortiço, tá? Depois eu vou fazer uma aulinha para vocês, né, esmiuçando o Cortiço, mas eu vou falar um pouquinho do Mulato nessa aula. Por quê? Porque o Mulato é a obra que introduz o realismo e o naturalismo aqui no Brasil, junto com Memórias Póstumas, tá? E, apesar de ser uma obra maravilhosa, não é uma obra cobrada nos vestibulares. Gente, se vocês quiserem ler esse livro, vale muito a pena. Acho que eu tô com o meu aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui para eu mostrar para vocês. Acabei de pegar ele na mão. Olha aqui, ó. O Mulato. Gente, é um livro que é pesado, mas é um livro que vale a pena. Na primeira parte do livro você conhece o Raimundo, tá? O Raimundo é esse cara aqui da capa que vocês estão vendo. Não sei se ele tinha esse olho azul ou colocaram só para deixar ele mais bonito, né? O Raimundo é um mulato, tá? Que vem morar no Rio de Janeiro e ele vai se apaixonar pela prima, Ana Rosa, que é branca, tá? E o pai da Ana Rosa, o Manuel Pescada, já prometeu a Ana Rosa para esse caixeiro, né? O Luiz Dias. E aí, gente, o Raimundo pede a mão da Ana Rosa, o Manuel Pescada vai negar, obviamente, não vai querer a filha branca casada com um negro, né? No Rio de Janeiro, né? Imagina, final do século XIX. O Raimundo, então, decide perguntar de onde ele veio, tá? Porque ninguém tem essa cor, né? Nessa família que ele foi adotado, né? O tio, a prima, enfim. E aí, na segunda parte do livro, você fica sabendo, né? A tragédia da vida do Raimundo, né? Eu vou resumir para vocês, né? É muito maior do que isso que eu vou contar. Mas o Raimundo é filho do irmão do Manuel Pescada, né? O Zé Pedro, com uma escrava, tá? A negra Domingas, tá? E foi abandonado, obviamente, né, pelo pai, pelo Zé Pedro. A mulher do Zé Pedro, a Quitéria, gente, é uma mulher cruel, né, no livro. Ela vai matar a Domingas, né, de uma forma extremamente cruel, vai queimar os seios dela com ferro quente, né? Enfim, vai fazer N crueldades e o Zé Pedro vai dar o Raimundo embora e o Manuel Pescada vai criar esse menino, tá? E aí o Raimundo fica sabendo de toda essa tragédia, né? E olha que a Quitéria tinha um amante, tá? O cônego Diogo, tudo bem? E o Raimundo decide fugir com a Ana Rosa, gente. Ele não quer fazer parte desse mundo. Mas no dia da fuga, o caixeiro Luiz Dias, aí amando do cônego, tá? Que tá velhinho e tá presente aí no início da narrativa, o caixeiro vai matar o Raimundo, tá? E a Ana Rosa vai casar com o assassino do amor dela sem saber. Então percebam que é uma obra, né, cujo triunfo é o mal, né? O Raimundo morre, não há lugar para negros no Rio de Janeiro nesse período. E a Ana Rosa acaba se casando aí com o algoz do seu amado. Então imagina uma obra dessa no Rio de Janeiro no final do século XIX. Não era uma obra tranquila, né? Denunciando aí o racismo, o preconceito racial, ok? Bom, então numa próxima aulinha a gente fala do Cortiço. Nesse livro, O Mulato, eu tenho o anticlericalismo, né, o grande vilão, né, junto com o caixeiro, é o cônego Diogo, que é de influência do Eça de Queiroz,
e o preconceito racial aí em relação ao mulato. E para a gente terminar essa aulinha, que já ficou um pouquinho longa, né, tem o Raul Pompeia, que é o grande escritor impressionista, tá? Gente, o Raul Pompeia, ele é autor de um único livro, tá? O Ateneu, olha lá, né? É um livro que eu acabei de reler nessa quarentena, tá? O Ateneu está na lista da Unicamp, tá? Esse ano. Da Unicamp, acho que é da Unicamp. E ele traz aí, né, memória, reflexões, sátira e a questão da homossexualidade, lembrando que a homossexualidade era uma patologia, tá? O Raul Pompeia, ele vai escrever uma obra que vai chocar a sociedade, né, na época. O Ateneu era um grande colégio, né, do Rio de Janeiro, e ele vai denunciar a crueldade do sistema educacional, a relação entre os meninos do colégio, tá? E vai acabar cometendo suicídio logo após a publicação desse livro, tá? Gente, numa próxima aulinha, então, eu falo mais, né, detalhadamente do Ateneu, e é isso, tá? Então, essa foi a nossa introdução aí do realismo e do naturalismo no Brasil, ok? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.